O Corpus Christi é uma das festividades mais curiosas da tradição cristã. Sua complexidade faz com que não seja celebrada por todas as religiões, e ao atravessar gerações ao longo de milhares de anos, sua verdadeira origem e significado permanecem desconhecidos para muitos. Na verdade, a história do Corpus Christi é frequentemente distorcida e mal interpretada por muitos cristãos que falham em compreender seu verdadeiro significado. No entanto, a partir de agora, desvendaremos juntos o que realmente aconteceu. A história começa no ano de 1263. Naquela época, a Europa era um mosaico de crenças fervorosas e práticas religiosas intensas. Em meio a esse cenário, havia um sacerdote que vinha de Praga, uma cidade ao norte da Itália. Este sacerdote, cujo nome era Pedro, estava passando por uma grande crise de fé. Ele tinha dúvidas sobre a presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia, um problema que atormentava profundamente sua alma. Decidido a encontrar respostas e fortalecer sua fé, o sacerdote resolveu fazer uma peregrinação até Roma, a cidade eterna naqueles tempos. Muitos fiéis faziam peregrinações aos túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo em Roma, buscando um aumento de fé e graças divinas. Assim, Pedro partiu de Praga, atravessando várias regiões em sua jornada espiritual. No caminho, ele decidiu parar na cidade de Bolsena. Bolsena era conhecida por sua devoção a Santa Cristina, uma virgem e mártir do século III ou IV. A cidade de Bolsena, com seu enorme e belíssimo lago, era um lugar de grande fé e história religiosa. Santa Cristina era chamada de Santa dos Infortúnios. Devido às numerosas tentativas de martírio que ela suportou por causa de sua fé, nascida em uma família pagã, Santa Cristina converteu-se ao cristianismo ainda jovem, apesar das objeções de seus pais. Sua devoção à fé cristã despertou a ira de seu próprio pai, que ocupava um cargo de destaque na cidade de Bolsena. Determinado a fazê-la renunciar à sua fé, seu pai a submeteu a uma série de torturas e tentativas de assassinato. No entanto, segundo a tradição, todas as tentativas de matá-la falharam devido a intervenções miraculosas. Finalmente, ele resolveu amarrar uma pedra pesada ao corpo de Cristina e jogá-la no lago de Bolsena, acreditando que assim a mataria. Contudo, um milagre aconteceu. Ao invés de afundar, a pedra a qual Santa Cristina estava amarrada miraculosamente flutuou na superfície da água, sustentando-a e impedindo-a de se afogar. Se você ficou curioso para saber o que vai acontecer a seguir, peço que clique no botão de like, se inscreva no canal e continue acompanhando o vídeo. Enquanto a pedra com Santa Cristina permanecia em cima dela, protegida pela intervenção divina, este evento surpreendente e miraculoso testemunhou a proteção de Santa Cristina por Deus em meio às dificuldades. Além disso, à medida que Santa Cristina flutuava sobre a pedra, suas pegadas ficaram marcadas nela. Até os dias de hoje, essas pegadas tornaram-se uma evidência tangível do milagre que havia ocorrido e uma relíquia sagrada para os fiéis. As pegadas foram preservadas ao longo dos séculos como um símbolo da presença de Santa Cristina e da intervenção divina que a salvou da morte certa. As pegadas de Santa Cristina sobre a pedra tornaram-se um objeto de veneração e devoção para os cristãos locais e peregrinos que visitavam Bolsena em busca de cura, proteção e orientação espiritual. Este evento milagroso fez com que o pai de Cristina, ao presenciar o prodígio, sofresse um colapso e morresse. Cristina, embora tenha sobrevivido, continuou a enfrentar várias tentativas de martírio, mas sempre foi salva por intervenções divinas até sua morte. A devoção a Santa Cristina era intensa em Bolsena, e muitos peregrinos visitavam seu túmulo buscando bênçãos. Foi nesse ambiente de fervor religioso que o sacerdote Pedro decidiu celebrar uma missa, pedindo a intercessão de Santa Cristina para fortalecer sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a missa celebrada pelo sacerdote Pedro na cidade de Bolsena,
algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. Pedro, ainda lutando com sua crise de fé sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, levantou a hóstia consagrada no momento da consagração. Foi então que a hóstia começou a sangrar. O sangue escorreu da hóstia, manchando suas mãos e o corporal, um tecido quadrado colocado sobre o altar. Pedro, o sacerdote, fica atônito diante do milagre que presenciou durante a celebração da missa. Ele não só testemunha o evento inesperado, mas também sente a intensidade da reação dos fiéis presentes, que observam o ocorrido com espanto e reverência. Tomado por uma mistura de emoção, assombro e alívio espiritual, Pedro se vê incapaz de prosseguir com a celebração. Com cuidado e reverência, ele deposita a hóstia ensanguentada sobre o corporal, um gesto carregado de simbolismo e significado. Lágrimas de alegria e devoção renovada enchem os olhos de Pedro enquanto ele se dirige à sacristia. Cada passo é marcado pela reverência e pelo peso do momento extraordinário que acabou de ocorrer. O silêncio na igreja é palpável, enquanto os fiéis absorvem o impacto do milagre que presenciaram. Enquanto ele se movia, gotas de sangue caíram no chão e nas escadas do altar, deixando marcas indeléveis que seriam preservadas como relíquias sagradas. A notícia do milagre imediatamente se espalhou pela igreja, e outros sacerdotes se aproximaram para verificar o que havia acontecido. Todos ficaram impressionados com as evidências visíveis do milagre, o corporal manchado de sangue e as pedras ensanguentadas. Com o coração cheio de gratidão e ainda em estado de choque, Pedro decidiu levar o corporal ensanguentado e relatar o milagre diretamente ao Papa Urbano IV, que estava na cidade próxima de Orvieto. Ao chegar a Orvieto, Pedro contou ao Papa o ocorrido em detalhes. O Papa, profundamente tocado pelo relato, reconheceu o milagre como um sinal divino da presença real de Cristo na Eucaristia. O ambiente solene do encontro contrastava com a emoção palpável que pairava no ar. Pedro, com humildade e reverência, expôs cada detalhe do ocorrido, enquanto o Papa Urbano IV ouvia atentamente, suas expressões refletindo a magnitude do evento divino. As palavras de Pedro ecoaram na sala, carregadas de fervor e convicção. Os olhos do Papa brilhavam com uma mistura de incredulidade e fé, enquanto ele absorvia cada detalhe do relato. A atmosfera solene era interrompida apenas pelo ocasional suspiro ou murmúrio de admiração diante da grandiosidade do milagre. Após ouvir atentamente, o Papa Urbano IV permaneceu em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras de Pedro. Sua mente estava imersa em uma profunda contemplação, enquanto ele processava a importância e as ramificações do milagre que acabará de ser relatado. Era como se o próprio peso da responsabilidade divina repousasse sobre seus ombros. Finalmente, com uma voz calma e solene, o Papa Urbano IV expressou sua gratidão a Pedro por trazer tal relato à sua atenção. Suas palavras carregavam o peso da autoridade papal, enquanto ele confirmava o reconhecimento oficial do milagre como um sinal tangível da presença de Cristo na Eucaristia. Era um momento de profunda significância espiritual, que ecoaria através dos séculos na história da Igreja. Na trama da história de Corpus Christi, a figura de Santa Juliana de Liege emerge como peça fundamental. A jovem freira, apenas com 16 anos, é envolvida por visões místicas que desencadeiam um profundo propósito. Uma visão em particular impacta, um disco branco luminoso, manchado por uma área escura. Essa imagem intriga Juliana, impelindo-a a anos de busca espiritual para decifrar seu significado. Após um longo período de contemplação e oração, Juliana desvenda o simbolismo. O disco branco representa a Igreja e sua devoção à Eucaristia, enquanto a mancha escura denota a ausência de uma celebração específica para honrar o Santíssimo Sacramento. Apesar da existência da Quinta-feira Santa, essa festividade está impregnada com a sombra da Paixão de Cristo, carecendo de uma celebração jubilosa e solene exclusivamente dedicada à glória da Eucaristia.
Contudo, a revelação de Juliana é marcada por hesitação. Por 2 décadas, ela guarda suas visões em segredo, nutrindo dúvidas e temores. Somente após encontrar coragem, compartilha sua experiência com o sacerdote Jacques Pantaleon, confiante de que seu propósito divino deve ser realizado. O impacto dessa revelação desencadeia uma série de eventos que moldam o curso da história religiosa. Juliana, com sua visão inspiradora e determinação inabalável, é retratada como uma heroína de fé, cujo legado ecoa através dos séculos, influenciando a celebração da Eucaristia e consolidando a festa de Corpus Christi como uma das mais significativas no calendário litúrgico. Sua história, marcada por mistério, fé e coragem, continua a inspirar gerações de devotos até os dias atuais. A trajetória da mensagem de Juliana de Liege ganha um novo capítulo com a ascensão de Jacques Pantaleon ao papado, tornando-se o Papa Urbano IV. Movido pela fé e pelo legado de Juliana, o Papa Urbano IV abraça a missão de propagar a mensagem divina que Juliana havia recebido. Ao ouvir o relato do sacerdote Pedro, o Papa Urbano IV é tocado pela importância do milagre e pela intuição espiritual que o guia. Lembrando-se das visões de Juliana, que anteciparam a necessidade de uma festa dedicada à Eucaristia, o Papa reconhece esse evento como um sinal divino. Determinado a confirmar sua autenticidade, ele age com presteza para iniciar a propagação do milagre e a instituição de uma nova festa litúrgica. Para validar o milagre, o Papa Urbano IV convoca uma equipe de teólogos e especialistas de confiança, incluindo os renomados São Tomás de Aquino e São Boaventura. Esses homens, conhecidos por sua sabedoria e santidade, são enviados a Bolsena para investigar o acontecimento e examinar as relíquias. O processo de verificação é conduzido com rigor e seriedade, buscando garantir a autenticidade do milagre e sua relevância para a fé cristã. Nesse momento crucial, a história se desenrola em meio a uma atmosfera de expectativa e devoção, enquanto os teólogos se dedicam à sua missão com fervor e diligência. O desfecho dessa investigação não apenas moldará o destino da festa de Corpus Christi, mas também reforçará a fé e a devoção dos fiéis em todo o mundo. São Tomás de Aquino e São Boaventura lideram uma investigação meticulosa das evidências. Eles examinam o corporal manchado de sangue e as pedras ensanguentadas, além de coletar depoimentos dos fiéis testemunhas do milagre. Após verificar a autenticidade do milagre, a comitiva de teólogos inicia os preparativos para retornar a Orvieto, levando consigo as preciosas relíquias, incluindo o corporal manchado de sangue. A notícia do milagre já começara a se espalhar. Enquanto a comitiva parte de Bolsena, emocionados e reverentes fiéis locais começam a segui-los. Essa multidão cresce à medida que avançam, com pessoas de diversas vilas e cidades vizinhas se juntando ao grupo. O rumor do milagre se alastra rapidamente, ecoando pelas ruas estreitas e praças das cidades. Os fiéis, tomados pela emoção e pela fé renovada, se unem à comitiva com fervor, ansiosos para testemunhar os sinais divinos. Enquanto caminham, os teólogos discutem entre si sobre a natureza do milagre e seus possíveis significados teológicos. Suas vozes ecoam pelos campos, mesclando-se ao murmúrio dos fiéis que os seguem, criando uma atmosfera de contemplação e expectativa. À medida que a comitiva avança, o sol começa a se pôr no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e vermelhos. A luz crepuscular ilumina o caminho à frente, guiando-os em direção ao Orvieto e à promessa de um novo amanhecer, repleto de fé e devoção. Enquanto a comitiva se aproximava de Orvieto, o Papa Urbano IV, informado do sucesso da verificação e da chegada das relíquias milagrosas, decide sair ao encontro da procissão. Acompanhado por clérigos e dignitários da Igreja, o Papa desce de seu veículo cerimonial próximo à ponte, onde os teólogos e a procissão de fiéis se aproximam. Quando a procissão alcança a ponte, é um momento de grande solenidade e emoção. O Papa Urbano IV, vestindo seus paramentos pontifícios,
ajoelha-se em adoração à Eucaristia representada pelas relíquias do milagre. Reverentemente, ele acolhe o corporal manchado de sangue e a hóstia consagrada, e junto com a procissão, inicia a caminhada em direção à cidade de Orvieto. Este evento marca a primeira procissão eucarística, que se tornaria um elemento central na celebração de Corpus Christi. O povo, maravilhado e inspirado, segue o Papa e as relíquias com devoção, testemunhando um momento histórico que reafirma a fé na presença real de Cristo na Eucaristia. Convencido pela verificação dos teólogos e pela profunda espiritualidade do evento, o Papa Urbano IV decide instituir uma festa solene para honrar a Eucaristia. Em 1264, ele emite a Bula Transiturus, decretando a criação da festa de Corpus Christi. A bula destaca a necessidade de reafirmar a fé na presença real de Cristo na Eucaristia, especialmente em um período em que várias heresias questionavam essa doutrina. O Papa vê a festa como um meio de fortalecer a fé dos fiéis e de promover a devoção eucarística. Ele enfatiza o papel dos milagres eucarísticos, como o de Bolsena, como sinais divinos que confirmam a verdade da presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados. Após a decretação da festa, o Papa Urbano IV toma medidas para garantir que a nova celebração seja marcada por uma liturgia rica e profundamente espiritual. Compreendendo a importância de um rito apropriado que capture a essência e a glória da Eucaristia, o Papa convoca alguns dos teólogos mais renomados de sua época para compor os hinos e orações que serão usados na solenidade. Esses teólogos, imbuídos de fervor e devoção, aceitam o chamado do Papa e dedicam-se à tarefa de criar cânticos e preces que expressem a profunda reverência e adoração devida à presença sacramental de Cristo na Eucaristia. Suas composições, permeadas de poesia e devoção, se tornarão parte integrante da celebração de Corpus Christi, inspirando gerações de fiéis a contemplar o mistério e a majestade do Santíssimo Sacramento. Chega o momento de revelar os hinos, e todos os teólogos se reúnem na presença do Papa. São Tomás de Aquino e São Boaventura, gigantes intelectuais e espirituais do século XI, estão entre os convocados. São Tomás, conhecido por sua profunda erudição e espiritualidade, é o primeiro a apresentar sua composição. Com grande solenidade, São Tomás começa a recitar seu hino Lauda Sion, Louva Sião. Este hino, através de versos ricamente elaborados, expressa a crença na presença real de Cristo na Eucaristia e a reverência devida a este sacramento. Sua performance é tão maravilhosa e inspiradora que todos os outros teólogos presentes ficam em silêncio, profundamente tocados pela perfeição e espiritualidade das palavras de São Tomás. Com humildade e reconhecimento da superioridade do trabalho de São Tomás, cada um dos teólogos rasga seus próprios manuscritos, reconhecendo que o hino de São Tomás captura perfeitamente o espírito e o propósito da nova festa. Este gesto é um testemunho da grandeza e da admiração que São Tomás inspira em seus colegas, e marca o início de uma tradição litúrgica enriquecida pela contribuição do grande teólogo dominicano. Assim, o Lauda Sion tornou-se o hino oficial da festa de Corpus Christi. Este evento não apenas destacou a extraordinária habilidade teológica e poética de São Tomás de Aquino, mas também ressaltou a unidade e a humildade entre os maiores teólogos da Igreja ao reconhecerem a obra mais adequada para glorificar a Eucaristia. A primeira celebração da festa de Corpus Christi, instituída pelo Papa Urbano IV, marcou um momento de profunda devoção e alegria na Igreja. A festividade foi planejada com grande cuidado para enfatizar a importância da Eucaristia e reforçar a fé na presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A celebração inaugural de Corpus Christi contou com uma solene procissão eucarística, um evento que se tornaria uma tradição central da festa. Durante essa procissão, o Santíssimo Sacramento foi levado pelas ruas em um ostensório, permitindo que os fiéis adorassem e honrassem a presença de Cristo na Eucaristia. A cidade de Orvieto, onde o Papa Urbano IV estava residindo temporariamente, tornou-se o epicentro dessa celebração.
As ruas são adornadas com flores e tapeçarias, e os sinos das igrejas ecoam pela cidade, anunciando a grandeza e a importância deste dia de festa e devoção. Fiéis de todas as partes se reúnem para participar deste momento único de comunhão e adoração, fortalecendo assim os laços da fé e da unidade na igreja. Na história de Corpus Christi, a cidade de Orvieto desempenha um papel crucial, evidenciado pela construção da magnífica catedral projetada para abrigar e preservar o corporal manchado de sangue, a principal relíquia do milagre de Bolsena. A Catedral de Orvieto, também conhecida como Duomo de Orvieto, teve sua construção iniciada em 1290, alguns anos após a instituição da festa. Esta obra-prima da arquitetura gótica italiana apresenta uma fachada ricamente decorada e interiores impressionantes. Os eventos da primeira celebração de Corpus Christi e a construção da Catedral de Orvieto estão profundamente interligados, estabelecendo um legado duradouro de devoção eucarística. Celebrando o milagre de Bolsena e a visão de Santa Juliana de Liege, esses eventos continuam a inspirar e fortalecer a fé de vários cristãos, reafirmando a centralidade da Eucaristia na vida da Igreja e na espiritualidade dos fiéis. Vale ressaltar que algumas religiões podem optar por não acreditar ou seguir o feriado de Corpus Christi por uma variedade de razões. Algumas possuem suas próprias crenças e práticas religiosas que não incluem a celebração da Eucaristia ou preferem não venerar a hóstia e o vinho como corpo e sangue de Cristo. Além disso, podem existir diferenças teológicas e interpretativas em relação à natureza da Eucaristia e ao que está escrito nas páginas da Bíblia. Portanto, é fundamental lembrar que, independentemente das diferenças religiosas, o cerne da questão é ter fé em Deus e praticar os princípios de amor, compaixão e respeito mútuo. O respeito pela diversidade religiosa e a busca pela paz e compreensão entre as diferentes tradições são valores que transcendem as fronteiras religiosas e são fundamentais para a construção de um mundo mais tolerante e inclusivo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens significativas. E não percam a oportunidade de adquirir a Bíblia King com desconto especial de 25%, utilizando o cupom de desconto fixado na descrição deste vídeo. Aproveitem essa oferta exclusiva para fortalecer a sua conexão com as Escrituras Sagradas. Obrigado por assistir e que a paz e a graça divina estejam sempre convosco.